Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência tem vista do... perdão, é o ministro Teori, que era o ministro César Peluso, que tinha vista. Trata-se do recurso extraordinário número 582.525. A recorrente Santander S.A., Serviços Técnicos Administrativos e de Corretagem de Seguros, e recorrido à União Federal. Eu sou o relator, já proferi o voto. O ministro César Peluso pediu vista. Vossa Excelência, ministro Teori, portanto, tem... Senhor presidente, eu recebi uma petição da parte recorrida pedindo oportunidade de fazer nova sustentação oral, tendo em vista que o início do julgamento ocorreu há 5 anos e desde então, a composição do tribunal foi sensivelmente alterada. A concessão ou não de sustentação oral nessas circunstâncias, creio que cabe à presidência definir. Olha, eu li essa petição, mas entendo que a matéria é puramente de direito. Não há nenhuma razão para se renovar a sustentação. A matéria é única e exclusivamente de direito, nesse caso. A não ser que o colega que não participou entenda que seja necessário. Sim, pelo regimento, aquele que não participou da sustentação e da leitura de relatório, pelo regimento, ele pode pedir a... Nós teríamos que renovar toda a sustentação. A renovação. Não. Eu vê algo diverso. Se o integrante não viu o relatório, não assistiu à sustentação da tribuna, mas se declara habilitado a votar, pode votar. Se não se declara, não participa do julgamento. Exatamente. É essa a leitura que eu faço do regimento, né? É o artigo 134, parágrafo 2º do regimento. Não participarão do julgamento os ministros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos. Prossigo, então, senhor presidente. Eu indago ao tribunal se todos estão de acordo. Ministro Teori. Trata-se de recurso extraordinário contra acordo do Tribunal Federal da Terceira Região, que indeferiu o pedido formulado na impetração de dedução da contribuição social sobre o lucro líquido do valor do lucro real para fins de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, no ano base de 1997, como prevê o artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.316, de 96, considerado constitucional. Em sessão de 22 de 10 de 2008, o relator, que é Vossa Excelência, senhor presidente, conheceu e negou o provimento ao recurso por razões assim enunciadas, entre aspas. Não considero que o valor devido a título de CSLL deva, nos termos da Constituição, ser considerado como uma despesa operacional ou necessária para fins de apuração do imposto de renda pessoa jurídica e, portanto, dedutível. Despesas operacionais são os gastos não computados nos custos necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Artigo 199, caput decreto 3.000 de 99. Por seu turno, são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, artigo 199, parágrafo 1º do decreto 3.000 de 99. Contudo, nem todas as despesas são relevantes à apuração do imposto de renda. Entendo que a despesa operacional ou necessária devem estar direta, intrínseca ou intimamente ligadas à atividade empresarial. Refiro-me às despesas relacionadas às atividades ou aos materiais que servem de pressupostos ao processo dedutivo. Vale dizer, tais despesas devem ser realizadas específica e primordialmente para sustentar o ciclo produtivo. O valor devido a título de CSLL corresponde a uma parcela do lucro do contribuinte, que é destinado aos cofres públicos, em razão de seu dever fundamental de pagar tributos.
Não se trata, portanto, de despesa necessária ou operacional à realização da operação ou do negócio que antecede o fato jurídico tributário, que é auferir renda. Nos quadrantes do Sistema Constitucional Tributário, auferir renda é pressuposto da tributação pela incidência do imposto sobre a renda, critério material que deve ser confirmado pela base de cálculo homônima. Não se paga tributo calculado sobre o lucro para auferir renda, mas se aufere renda para que o tributo possa incidir. A incidência do imposto de renda pessoa jurídica, ou a CSLL, não antecede as operações empresariais que servirão de base aos fatos jurídicos tributários, mas, pelo contrário, toma-as como pressuposto. Logo, as obrigações tributárias resultantes da incidência de tributos calculados com base no lucro real ou grandezas semelhantes não são despesas essenciais à manutenção das atividades econômicas. São, na verdade, consequência dessas atividades. Vale dizer, o tributo não é insumo na cadeia produtiva. E prosseguiu Vossa Excelência mais adiante. Também não estou convencido quanto à argumentação que sustenta a proibição da dedução implicar cálculo do tributo sobre o valor que efetivamente não corresponde à renda. Para a formação da renda, de modo a atrair a incidência do imposto de renda, pessoa jurídica, é relevante e irrelevante a circunstância de o acréscimo patrimonial ou saldo positivo ter sido consumido ou não, antes ou depois da apuração. Também é irrelevante a circunstância de parte da renda tornar-se vinculada ao adimplemento de uma dada obrigação, de modo a fixar destinação específica para o montante. Nos termos da compostura constitucional e de normas gerais aplicáveis ao tributo, o imposto de renda de pessoa jurídica incidirá no momento em que verificada a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos, sem que se cogite, em qualquer hipótese, do destino que posteriormente será dado aos valores. Toda a disponibilidade econômica ou jurídica, cujo produto caracteriza o lucro real, é expressa em termos de moeda. A circunstância de uma parte daquela quantia em moeda ser utilizada para solver uma obrigação, ainda que tributária, não descaracteriza o respectivo valor como renda ou lucro real, no momento em que é auferido. O quadro em exame é nitidamente marcado por dois momentos distintos. No primeiro deles, o contribuinte recebe um fluxo de novas riquezas, que, após a devida apuração, representará ou não renda. Posteriormente, se confirmada a existência do lucro real e em razão da incidência das regras matrizes do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, uma parte daquele valor terá de ser destinada aos cofres públicos. Se, entre ditos momentos, o contribuinte der destinação aos valores, nem por isso deixará de haver renda ou lucro. Somente alguns tipos de despesas são relevantes para infirmar o saldo positivo que caracteriza o lucro real, base de cálculo do imposto de renda. Trata-se das despesas operacionais ou necessárias, ligadas diretamente à manutenção da atividade econômica. Não há, portanto, dupla tributação ou incidência do imposto de renda de pessoa jurídica sobre a CSLL. O valor deve ser pago a título de CSLL, não deixa de ser lucro ou renda para o contribuinte, em razão da destinação que lhe será dada pelo contribuinte após a apuração de ambas as exações. Pelos mesmos motivos, continua Vossa Excelência, não vejo a alegada violação da reserva de lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria de imposto de renda. Artigo 146, 3A da Constituição. Os artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional não especificam o que se deve entender por lucro real, na extensão pretendida pela recorrente. Também não constituam renda, tomado o mesmo parâmetro. Não há naqueles textos legais que permita identificar os valores pagos a título de contribuição da CSLL como despesa operacional necessária à atividade empresarial, de forma a tornar obrigatório o cômputo dos gastos na apuração do imposto de renda de pessoa jurídica. Rejeito ainda a alegada violação ao princípio da capacidade contributiva, seja em sua acepção objetiva ou subjetiva. Proibir a dedução do valor da CSLL na apuração do imposto de renda de pessoa jurídica não leva inexoravelmente à tributação do patrimônio ou à tributação de qualquer outra grandeza que não seja renda, independentemente de ser alocado
à extinção do crédito tributário, o valor pago a título de CSLL também representa renda para o contribuinte e, portanto, pode ser incluído no cálculo da obrigação tributária referente ao imposto de renda. Ademais, não há indicação de que a ausência da dedução pretendida exaspere demasiadamente a carga tributária, de modo a torná-la desproporcional, proibitiva ou punitiva da atividade econômica. Ausente a demonstração analítica da maneira pela qual a proibição em exame aumentaria a carga tributária, não se deve definir que qualquer parte do influxo de novas riquezas geradas pela exploração da atividade econômica possa se furtar a composição da base de cálculo do imposto de renda. Vale repisar que, antes de ser quantia paga para saldar obrigação tributária do CSLL, o valor em moeda manifestou-se como ingresso destinado ao acréscimo do patrimônio do contribuinte. Por fim, também não observa a pretendida violação da regra da anterioridade proposta pelo recorrente. Em primeiro lugar, o prazo previsto pela regra da anterioridade especial, aplicável à CSLL, artigo 195, parágrafo 7 da Constituição, não se soma à regra da anterioridade tradicional, artigo 153b da Constituição, aplicável ao imposto de renda. A circunstância de qualquer aumento pertinente à CSLL somente ser exigível após 90 dias da data da publicação da respectiva lei que o determinar, não afeta a contagem do prazo da anterioridade para tributo da espécie imposto, como é o caso do imposto de renda. Em segundo lugar, como o imposto de renda é um tributo da espécie imposto, qualquer majoração somente poderia ser exigida no exercício subsequente ao da publicação da respectiva lei. A Lei 9.316 de 96 é oriunda da MP 1516 de 96. Assim, se considerar que a vedação consistiu em verdadeiro aumento de tributo, a exigência somente poderia ter efeito a partir do ano de 97. Lê-se a folhas 13 que o período discutido nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente se limita ao ano base de 97. A obrigação tributária, por seu turno, deveria ser solvida em 30 de março de 98. Logo, independentemente de se considerar relevante para a incidência da anterioridade do montante em que ocorre o fato gerador ou o montante em que o tributo é apurado, o período discutido pelo contribuinte já extrapolava o prazo da anterioridade previsto no artigo 153-A da Constituição. E concluí a Vossa Excelência, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Votou, todavia, pelo provimento do recurso o ministro Marco Aurélio, que inaugurou a divergência. Disse Sua Excelência, entre aspas, o que nos vem do arcabouço normativo, que até a vinda à balha da Lei 9.316 de 96, se tinha uma disciplina toda própria quanto ao fato gerador do imposto de renda, que, considerado a ordem natural das coisas, sinaliza um acréscimo patrimonial, como ressaltou o ministro Cunha Peixoto, no precedente citado e na brilhante sustentação da tribuna pela doutora Maria Rita Feragutti. Temos que esse artigo 1º da Lei 9.316, em última análise, implicou a alteração do artigo 43 do Código Tributário Nacional, porque esse artigo, tantas vezes enfatizado e placitado por essa Corte, é categórico ao revelar como fato gerador do imposto de renda a disponibilidade econômica e jurídica. Tínhamos, portanto, antes desse dispositivo legal, que estamos a analisar, estritamente legal sob o ângulo ordinário, porque a Lei 9.316 não tem a envergadura de lei complementar, uma disciplina que atendia o artigo 146 da Constituição, ao definir que se deve entender como fato gerador do imposto de renda. Esse é o primeiro aspecto que está a merecer exame pela Corte, considerada a necessidade de manter balizas, principalmente as constitucionais. E continuou mais adiante o ministro Marco Aurélio. O imposto de renda, até pela característica dele próprio, que está ligado a resultado, é um dos tributos que incidem, considerada a atividade econômica desenvolvida, e incide presente os métodos de arrecadação e a forma de arrecadação, mas deve incidir, repito, sobre uma disponibilidade econômico-jurídica, como está inserido no artigo 43 do Código Tributário Nacional. E não há disponibilidade econômico-jurídica quando se está diante de um valor que tem como nomenclatura tributo, porque o particular, ou seja, aquele que não é o Estado, não dispõe do que é arrecadado a título de tributo.
E conclui mais adiante. A questão da anterioridade, sabemos que houve a junção também, quanto aos impostos, da anterioridade a exigir edição de lei, em certo período, por ter-se exigibilidade do tributo, posteriormente, com anterioridade específica nonagesimal. Mas creio que aqui a controvérsia diz respeito a um período anterior a essa junção. Por isso, não haveria implicação e o campo para se prover o recurso, tendo em vista essa causa de pedir. Articulou-se também, e creio que esse tema merece consideração, a problemática da capacidade econômica do contribuinte. Não posso conceber, presidente, que, em se tratando de um ônus, essa capacidade econômica seja aumentada para que venha o contribuinte a arcar com a incidência do tributo, e especificamente do imposto, que é o sobre a renda. Por isso, peço vênia ao relator, e já vou adiantar o voto também para não mais discutir, a não ser que os colegas realmente queiram fazê-lo, para entender que estamos diante de uma situação concreta em que procede o inconformismo demonstrado pela contribuinte recorrente e por inúmeros contribuintes, já que milhares são os processos envolvendo essa matéria, fecha aspas. Diante dessa controvérsia, pedi o visto o ministro César Peluso, a quem eu sucedi, e o meu voto é o seguinte: a contribuição social sobre o lucro líquido, instituída pela Lei 7.689, destina-se ao custeio da Previdência Social e tem como base de cálculo o valor do resultado do exercício, no período base de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, antes da provisão para o imposto de renda, artigo 2º da referida lei. A aplicação do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.316/96, relaciona-se com o conceito de lucro real, enunciado no artigo 247 do Decreto 3.000 de 99. Lucro real, diz o dispositivo, é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por esse decreto. Isso é a transcrição do Decreto-Lei 15.98 de 77, artigo 6º, fecha aspas. Alega a recorrente que a CSLL é uma despesa operacional e deve ser deduzida do lucro real, não fazendo parte do lucro líquido. Por outro lado, afirma-se que o tributo não está definido na legislação como uma despesa operacional, que, segundo o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, são, entre aspas, as despesas não computadas nos custos necessários à atividade econômica e à manutenção da respectiva fonte produtora. Isso é a reprodução da Lei 4.506, de 64, no artigo 47. Trata-se, ao invés, de uma prestação pecuniária compulsória, sem relação com a manutenção ou desempenho da atividade empresarial nos termos do artigo 3º do CTN. Aos argumentos trazidos pelo ministro relator, que rebateu a tese da recorrente, acrescenta-se que a CSLL, por ser uma contribuição apurada sobre o lucro líquido e em um momento anterior à apuração do próprio imposto de renda, não constitui uma despesa operacional, mas sim uma parte do lucro real, que é o lucro líquido mais a adição, reservado para o custeio da Previdência Social. Nesse sentido, é a previsão do impugnado artigo 1º, parágrafo 1 da Lei 9.316, introduzido pelo artigo 249, parágrafo único, inciso 10 do Decreto 3.000. Entre aspas, inclui-se nas adições que se refere a esse artigo, valor da contribuição social sobre o lucro líquido, registrado como custo ou despesa operacional. É a reprodução da Lei 9.316, como eu disse, artigo 1º, caput e parágrafo único. Por fim, não há violação ao artigo 103A da Constituição, que reserva a lei complementar a definição de fato gerador e de base de cálculo do tributo, por não ter a Lei 9.316 alterado a abrangência do conceito de renda, estabelecido nos artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, conforme bem destacado no voto do ministro relator. Com essas considerações, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso. Ministra Rosa Weber. Eu também, senhor presidente, peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, li com toda atenção os memoriais que nos foram alcançados pelas partes e estou acompanhando na íntegra o voto de Vossa Excelência, com os fundamentos, inclusive, acrescidos do eminente ministro de Teoria. Nego o provimento
é o recurso extraordinário. Ministro Luiz Fux. Presidente, eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência. Eu fiz algumas rápidas anotações apenas para destacar que, em essência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no tocante à constitucionalidade, à legitimidade dos tributos, ela trabalha com o princípio da legalidade e com a ausência de limitação constitucional do poder tributar. Exatamente, não havendo nenhuma ilegalidade, ou seja, havendo previsão legal e não havendo limitação constitucional do poder tributar, presume-se legítima a tributação. E é exatamente com base nessa premissa que se organiza o Estado em relação ao seu sistema financeiro e tributário. Por outro lado, já também consigno que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a contribuição social sobre o lucro é constitucional. E o que é mais importante, pode haver, e é do nosso sistema, muito embora não seja dos sistemas de alhures, a possibilidade de tributo sobre tributo. Eu relembro aqui que há casos de ICMS que incidem sobre uma base que já tem a cobrança de ICMS. Até houve, uma certa época, uma proposta de súmula para expungir-se essa afirmação que parecia soar mal, mas no sistema brasileiro admite tributo sobre tributo. Logo, na questão que se trata aqui, na verdade, é que a lei não permite a exclusão. Na verdade, o que a lei não permite é a exclusão da base de cálculo do imposto de renda da CSSL. E isso, efetivamente, não significa a criação de tributo, é apenas uma comatação pelo legislador ordinário da impossibilidade de se fazer uma dedução. Por fim, entendi muito interessante essa colocação da Fazenda Nacional, no sentido de que os conceitos de lucro e de renda são conceitos legais, porque dependem de diversas operações. E não é esse conceito abstrato, coloquial, de lucro puro, porque, a levar-se em consideração esse conceito, uma pessoa física só pagaria imposto de renda depois dela deduzir tudo que ela gasta por mês. E, às vezes, ela até termina o mês deficitário, então não pagaria absolutamente nada de imposto de renda. Então, na verdade, esse lucro que é tributável, ele decorre de um comando legal, e no campo do direito tributário, dois princípios são muito caros. O da legalidade é que a lei impede essa dedução e da ausência da limitação constitucional do poder tributar. Isso foi obedecido no caso em foco, razão pela qual, senhor presidente, eu também, reiterando as vênias ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho a divergência. Ministro Dias Toffoli. A relatoria, perdão. Senhor presidente, também acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Tem alguns apontamentos, mas não farei a leitura, farei a juntada posterior. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas adoto as ações de Vossa Excelência no voto que estou acompanhando agora, portanto, negando provimento ao recurso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, também peço vênia à divergência para acompanhar Vossa Excelência. Em brevíssimas palavras, entendo que a CSLL não constitui despesa operacional, como muito bem colocou o ministro Teori Zavascki. Eu entendo que o conceito de renda é um conceito que pode ser fixado por norma ordinária, ou seja, infralegal. Não há necessidade de lei complementar, portanto, não há ofensa ao artigo 146 da Carta Magna, como voto acompanhando Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes, não se encontra. Ministro Celso de Mello. Bem, então, temos maioria, né? Negado provimento ao recurso por decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Nós